Saudações pessoal! Este é o segundo vídeo da nossa série, então continuem assistindo para mais conteúdo incrível. Manual do Professor 2022. Acumulação de cargos e adicional de local de exercício. Acumulação de cargo. Constituição Federal de 88, arts. 37, 38, 42, 95, 128 e ADCT artigo 17, SC 19, 98, 20, 98 e 34, 01. C. 89 artigo 115, 18, 19, Lei nº 10.261, 68, EFP, artigo 171 a 175, DEC nº 41.91597, acumulação remunerada de cargos. A Constituição Federal, artigo 37-16, proíbe a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos no serviço público federal, estadual ou municipal, e abrange as atividades desenvolvidas na administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A regra, todavia, comporta exceções, entre as quais a acumulação de 2 cargos de professor ou de um de professor com cargo técnico ou científico, entre outras, desde que haja compatibilidade de horários. No âmbito do quadro do Magistério do Estado de São Paulo, a Lei Complementar nº 836 de 97, com redação dada pela Lei Complementar nº 1207/2013, prevê que na hipótese de acumulação de 2 cargos docentes ou de um cargo de suporte pedagógico com outro docente, a carga total não poderá ultrapassar o limite de 65 horas semanais. Cumpre esclarecer que o limite acima somente se aplica quando os cargos forem exercidos no âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e que é perfeitamente possível discutir essa imposição em juízo, uma vez que o STF já decidiu que, desde que comprovada a possibilidade de acumulação, é inconstitucional a limitação dessa possibilidade à fixação de carga horária máxima de trabalho em regime de acumulação. Mediante a comprovação de viabilidade de acesso aos locais de trabalho pelos meios normais de transporte, o Decreto 41.915/97 ainda contém previsão, em seu artigo 5º, parágrafo 3º, que se as unidades de exercício do servidor forem próximas uma da outra, os intervalos poderão ser reduzidos até o mínimo de 15 minutos, ainda que em municípios diferentes, a critério da autoridade competente. É importante ressaltar que constitui dever do servidor informar ao seu superior hierárquico todas as situações que configuram acúmulo de cargos. Com a publicação da SC 2098, foi acrescentado o 10 ao artigo 37 da Constituição Federal de 88, que vedou a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargos, funções ou empregos públicos, exceto nas hipóteses em que os cargos, funções ou empregos forem acumuláveis na atividade, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Nos termos do artigo 11 da SC 2098, não se aplica a proibição acima para os aposentados que tenham ingressado novamente no serviço público até 16 de dezembro de 1998, ficando vedada, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência do servidor público, exceto nas hipóteses elencadas no item anterior. A reforma da Previdência Paulista, promovida pelo governo Dória, acrescentou disposições que, embora não proíbam a possibilidade de acumulação de 2 aposentadorias, nos termos explicados acima, limitam o recebimento de seus valores, e isso está tratado na LC 1354/2020, da seguinte maneira: será admitida a acumulação de 1. Pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira junto à SPREU com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, INSS, sistemas de previdência de prefeituras ou de outros estados, por exemplo 0, ou com pensões decorrentes das atividades militares. 2. Pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira junto à SPREU social com aposentadoria concedida também pela SPREU, do Regime Geral de Previdência Social, INSS, ou de outro regime próprio de previdência social, municípios ou outros estados, ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares. 3. De aposentadoria concedida pela SPREU com pensões decorrentes das atividades militares. Nas hipóteses das acumulações, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 1. 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos e 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Se algum benefício se alterar, o interessado poderá requerer a revisão do pedido feito anteriormente sobre aquele que seria mais vantajoso, a qualquer tempo. Em qualquer hipótese fica preservado o direito adquirido. Adicional de local de exercício.
O adicional de local de exercício foi instituído pela Lei Complementar 669, de 20 de dezembro de 1991 e alterado pela Lei Complementar 836, 97, com escopo de estimular as atividades desenvolvidas em escolas da zona rural e nas zonas periféricas das grandes cidades que apresentem condições ambientais precárias, localizadas em região de risco ou de difícil acesso. A lei foi regulamentada pelo Decreto 52.674/2008. De acordo com as normas do mencionado decreto, a expressão zona rural aplica-se às regiões assim definidas pela legislação municipal de zoneamento. Zona periférica de grande centro urbano com condições ambientais precárias é aquela localizada em região mais afastada do centro urbano dos municípios integrantes da região metropolitana de São Paulo e dos municípios com população igual ou superior a 300 mil habitantes, e que se constitui em área de risco ou difícil acesso, caracterizadas pelo grau de vulnerabilidade social. As unidades escolares abrangidas pelas regiões acima definidas serão identificadas por ato do secretário da Educação, considerada a disponibilidade financeira, em virtude de alterações promovidas pela Lei Complementar nº 1097/2009. O ALI é considerado para fins de pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias, além de se incorporar para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria. A incorporação se dá de forma proporcional ao tempo de recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre o ALI e do tempo de contribuição para fins de aposentadoria. A contribuição previdenciária sobre a referida vantagem passou a ocorrer a partir de outubro de 2009. Mais recentemente, a Lei Complementar nº 1143, de 11 de julho de 2011 alterou o artigo 2º da Lei Complementar nº 669, de 20 de dezembro de 1991, alterado pelo artigo 42 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, para estabelecer que o adicional de local de exercício é calculado mediante aplicação dos coeficientes adiante mencionados sobre a Unidade Básica de Valor, UBV, de que trata o artigo 33 da Lei Complementar nº 1080 de 17 de dezembro de 2008, na seguinte conformidade. 1. Para as classes de docentes. A 4,50 centésimos, quando em jornada integral de trabalho docente. B. 3,375 milésimos, quando em jornada básica de trabalho docente. C. 2,70 centésimos, quando em jornada inicial de trabalho docente. D. 1,35 centésimos, quando em jornada reduzida de trabalho docente. Considerando-se que o valor da unidade básica de valor é de R$ 100, o professor em jornada integral de trabalho docente receberá, a título de ALI, o valor mensal de R$ 450, o que significa dizer que o valor deste benefício, por hora de trabalho prestado, é de R$ 2,25. Como professor, é vital estar ciente das últimas legislações educacionais. Nosso canal do YouTube oferece informações precisas e atualizadas para garantir que você esteja sempre cumprindo as normas. Não perca essa oportunidade de melhorar sua prática educacional. Fique ligado no nosso canal do YouTube para assistir ao 3º episódio da nossa série. Aguarde! Nossos vídeos são leituras do Manual do Professor elaborado pela APOSP. Afilie-se agora mesmo. Até o próximo vídeo.